Voltamos com o canal do Farina, que fez a cobertura dos jogos da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, e agora nós vamos com algumas interpretações. Nós estivemos na coletiva do professor Paulo Pesolano e vamos a algumas das principais frases do treinador do Internacional, que tentou de alguma maneira amenizar a derrota, falando da situação do Internacional. Ele começou já falando na primeira pergunta sobre os problemas financeiros, que o Inter vai ter um ano duro, ou seja, ele está em conformidade com o que foi provavelmente proposto pela direção a ele, sabendo das dificuldades do Internacional. Isto é uma questão, e é uma questão que vai ser muito utilizada como desculpa, eu acho, daqui para frente, em tantas entrevistas, não apenas do treinador, como dos próprios dirigentes, essa questão de se situar na realidade. Agora, claro, o torcedor vai cobrar, vão se completar 15 anos sem grandes títulos, o torcedor está no seu direito de cobrar. Por mais que ele diga que o grupo do Internacional é curto, que ele já conversou com a direção sobre a necessidade de reforços, isso enquanto não vierem os resultados, nada vai bastar. Então, por isso, o Internacional vai ser sim cobrado, saiu de campo vaiado. E uma questão que fica é que ele foi questionado na entrevista sobre o Grenal e sobre o estreia no Campeonato Brasileiro, porque, ao que tudo pareceu, ele colocou o time titular no Grenal e hoje ele poupou 3 grandes jogadores, 3 grandes nomes do Grenal, como o próprio Mercado, o Paulinho e o Carboneiro, que vinha sendo um dos grandes destaques do Internacional até em momentos ruins, como no ano passado, por exemplo. Então, o que se vê é que o Paulo Pesolano, ele ainda tem que se situar da grandiosidade do Internacional, da cobrança da torcida. Ele tem que ter tempo para trabalhar, obviamente, a direção vai ter que dar esse tempo, o torcedor vai ter que entender esse tempo de alguma maneira, mas também vai ter que responder dentro de campo. E se a prioridade é o Campeonato Brasileiro, que se coloque os titulares no Campeonato Brasileiro, que se coloque o time misto, alternativo, no Campeonato Regional. Os titulares têm que jogar no Campeonato Brasileiro, porque é a principal competição que o Inter tem no ano. É o principal objetivo do Inter. E começando por conquistar os 45 pontos. Já começou mal, perdendo para um Atlético Paranaense que é limitado. Então, o Internacional tem que ter esse consentimento. Isso vai da direção, vai para o Abel Braga, vai para o próprio Pesolano, os jogadores. Eu acho que tudo isso aí vai ser fruto de várias discussões internas e públicas entre a comunidade colorada nessa questão. Então, o Paulo Pesolano disse na entrevista que clássico é um campeonato à parte. Sim, é como se fosse uma maneira de recuperar a confiança. No clássico Grenal, acabou soando como uma maneira de tentar recuperar uma confiança que o Internacional já não tinha. E por isso soou tão importante a vitória no Grenal, que talvez esteve acima até da estreia no Campeonato Brasileiro. Mas daqui para frente não pode ser assim. Daqui para frente o Internacional tem uma sequência dificílima no Campeonato Brasileiro, que é Flamengo fora, que vai ter cobertura aqui do canal do Farina direto do Maracanã. Depois o Internacional volta para Porto Alegre e pega o Palmeiras em casa. Imagina, 2 jogos muito difíceis logo na largada. É complicada a situação e não basta o discurso do conformismo, do ano difícil e dos problemas financeiros. O Internacional vai ter que se doar mais porque tem uma torcida que vai cobrar, uma torcida que quer voltar a ser protagonista no Brasil. Então, tanto é que nas horas que precisou, foi pelo torcedor que o Internacional também se salvou no ano passado, foi o torcedor que mobilizou quando precisava mobilizar. Então, eu acho que tudo isso são pontos a refletir e se dosar num planejamento a longo prazo do Inter nesse Campeonato Brasileiro. E o que temos de análise por enquanto é isso. O futebol gaúcho como um todo não começou bem. O Grêmio também teve a sua derrota por 2-1 no Rio de Janeiro, que nós tivemos também o acompanhamento lá do Rio de Janeiro, do Maracanã,
direto com o Matheus Leonetti e que nós vimos também algumas dificuldades, de modo geral, na competitividade dos nossos clubes com os times do centro do país, que é outro ponto a se discutir e ver até onde que vai essa questão. Ano passado já estivemos muito abaixo do que podíamos. A dupla Grenal já teve tempos de competir diretamente, de competir pelo protagonismo no futebol brasileiro. Hoje isso não existe mais. Até quando? Não sei. Isso vai depender muito de gestão, de planejamento, de engajamento, até dos próprios torcedores e da comunidade em geral que dirige o nosso futebol. O nosso futebol, que eu digo, os nossos clubes, e como eles vão se reposicionar para recuperar esse protagonismo perdido. Por enquanto é isso, é apenas uma rodada, ainda tem 37 jogos decisivos, em um ano totalmente atípico, nunca um campeonato brasileiro começou em janeiro, vão ter mudanças, vão ter reforços, o treinador do Internacional admitiu que vão se ter reforços, já foi conversado isso com a direção e já se sabe da necessidade desses reforços, e é isso que vai acontecer. E como é que vai ficar o Inter? Provavelmente vai ter um time diferente daqui para frente, ou ao menos dependendo muito de como o Pesolano vai dar sequência a esse trabalho. Nada de já pregar saída de treinador, de querer derrubar o trabalho. A única coisa que deve se criticar, como nós já criticamos, sim, é as alterações que ele fez, dando prioridade para o Grenal, para o Campeonato Gaúcho, em prol de um campeonato tão importante como é o Campeonato Brasileiro. E é isso por enquanto. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Lembrando que temos um sorteio no ar aqui no canal do Farina. E lembrando que você deve comentar e curtir aquela postagem para ganhar uma camisa oficial do Grêmio, novinha, vinda da loja diretamente para você, que é um oferecimento do canal do Farina e de System Frio. Câmaras frias é com conhecimento e qualidade. Voltamos nos próximos vídeos com mais informações e com mais cobertura do futebol brasileiro. Até mais!